Bom, então o exercício que eu escolhi foi 2.2. Ele fala de um tanque fechado, que está sendo agitado e aquecido por uma resistência, e também tem contato com o ambiente. Então aqui fala que essa taxa é constante e o volume também permanece constante. A letra A, ela pede para desenvolver uma modelagem matemática diferencial para a temperatura de saída, que ambas as temperaturas TA e TI possam variar, né? E sendo TA a temperatura ambiente, T a temperatura de entrada. E a letra B pede para discutir qualitativamente o que acontece se a TI aumentar e se a vazão aumentar ou diminuir, vazão máxima. E é para justificar referenciando o modelo. Bom, outras notas aqui, a vazão e o CP são constantes, U também é constante, a área AS é a área que está em contato com o ambiente, TI é maior que TA. Então, vamos para a solução. A solução, primeiro analisando o volume de controle, né? Então vai ter uma temperatura e uma vazão entrando, com uma taxa de calor também aquecendo o sistema, e uma perda de calor por convecção com o ambiente. E aqui a saída é a temperatura e a vazão. Então, partindo da equação de conservação de energia, a variação de entalpia é igual à taxa de variação de entrada menos a taxa de saída, mais uma taxa de calor dado pela resistência e mais a taxa de calor por convecção, né? Então, sendo H, ρCp, V, T menos uma T de referência, T de referência ela entra porque como é uma variação de entalpia, tem que sempre, a variação é sempre entre duas temperaturas, né? E então, para a taxa de entrada vai ser vazão de entrada e a taxa de saída vai ser a vazão de saída, né? E aqui a temperatura de entrada e aqui a temperatura T do tanque. Então, e a parcela de convecção vai ser esse H, que também pode ser aquele U que está aqui em cima, mas eu usei H, que é a constante de troca de calor com o ambiente, né? E o material. E TA é a temperatura ambiente e menos T que é a temperatura de saída vezes a área S. Então, tendo tudo isso aqui fazendo devido ao algebrismo, a gente chega nessa equação final, que é mostrada aqui, que é isso que a letra A pede. Então, essa primeira parcela é a troca de calor dos fluidos, né? O fluido de entrada com o fluido presente no tanque, mais a taxa de calor gerada pela resistência e mais a troca de calor com o ambiente, né? Por convecção. Note que se TA for maior que T, desculpa, o ambiente aquece o nosso tanque, caso contrário a gente vai perder calor. Então, vale notar que como a gente está perdendo calor para o ambiente, né, se a gente perder calor para o ambiente, a taxa de resistência tem que ser maior para poder aquecer o fluido, senão a gente vai acabar resfriando o fluido, né? Então, analisando o parâmetro, a letra B agora, se a temperatura de entrada aumenta, obviamente a temperatura do tanque vai aumentar, e caso contrário, vai cair, né? Se ela diminuir, também diminui. Caso a vazão de entrada aumente, tende a diminuir a temperatura T, porque se a gente olhar aqui, normalmente a temperatura de entrada é menor que a temperatura que já está no tanque, porque a gente está aquecendo um fluido. Então essa parcela é negativa. Caso essa vazão aumente, né, a gente vai perder mais calor com essa troca, entendeu? Então, caso ela aumente, a gente perde, a temperatura diminui, e caso ela diminui, a temperatura aumenta, porque isso aqui sempre vai ter um sinal negativo, a não ser que a temperatura de entrada seja maior que a temperatura do tanque. Aí não importa, ambas vão aquecer. Bom, para a questão 2.2 é isso.